Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da semana Comunicação com Amor. Eu resolvi criar essa semana para que a gente possa aí aproveitar o Dia dos Namorados e falar sobre a nossa comunicação, sobre as nossas relações. A gente tem se preocupado tanto nessas datas comemorativas com presente, com surpresas, como surpreender as pessoas que a gente ama quando é Dia das Mães, Dia dos Pais, agora é Dia dos Namorados, mas a gente não para pensar em como é a nossa comunicação, como a gente tem se comunicado com as pessoas que a gente se relaciona da comunicação com amor, com o nosso parceiro ou parceira, né? Seja seu namorado, seja seu marido, sua esposa. Então, convidei minha amiga Ariane. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando aí direitinho? Tô te escutando, tá tudo certo? Tá me ouvindo também? Sim, também. Que bom, obrigada, Ariane, pelo convite. Vocês que estão entrando aqui na nossa live, eu resolvi criar essa Semana da Comunicação, Ariane, exatamente porque eu percebo a importância da gente falar sobre a comunicação nas nossas relações. Tá chegando o Dia dos Namorados, a gente está falando de presente, mas muitas vezes nós não falamos sobre a importância da comunicação. Então, para mim, o maior presente que a gente pode se dar e dar para quem a gente ama é a gente investir na maneira como a gente se comunica com a gente primeiro e também com o nosso parceiro. E a Ariane é uma grande amiga, trabalhamos juntas na Record. Sim. E a nossa rotina, né, Ariane, não é fácil. Então a gente acorda muito cedo, tem uma rotina, as pessoas acham, glamorizam muito a nossa profissão como jornalistas, e nós sabemos que não é fácil. Ainda mais, aí eu resolvi te chamar, eu e a Ariane, a gente estava trocando figurinhas, eu resolvi convidá-la para esse bate-papo, para que a gente possa falar sobre a nossa comunicação dentro dessa nossa vida muito corrida, porque a Ariane agora, a gente tem 3 crianças em casa. E aí, Ariane, eu gosto muito de trazer alguns exemplos e quero trazer isso muito prático aqui para as pessoas entenderem o que é essa comunicação não violenta dentro das relações, porque é assim, ó, a gente acorda muito cedo, você tá com 3 crianças ali para cuidar, aquela coisa louca, então hora que não é simplesmente oi, filho. E aí eu lembro que eu vi um vídeo seu falando sobre essa coisa de ter o tempo com a criança, mesmo que seja rápido. E aí eu fiquei Uhum. pensando sobre isso, eu falei, gente, como a gente não, às vezes não é muito tempo que a gente tem, mas é o tempo que a gente tem ser esse tempo de qualidade. Então, por isso que eu te convidei, estou muito feliz por você ter aceitado o convite, quero Obrigada. agradecer Eu também a fico feliz. participação. Quero agradecer também a participação de todos vocês que estão aqui na live com a gente, hoje é essa primeira live da Semana da Comunicação, a gente vai até o dia 9. Todos os dias terão pessoas aqui, psicólogos, neuropsicólogos, escritores, palestrantes, pessoas que entendem muito de comunicação, assim como eu também sou uma especialista em comunicação não violenta, para a gente poder melhorar a sua vida, para você entrar para um novo Dia dos Namorados, não só pensando em flores, no jantar maravilhoso, mas que sejam presentes eternos e coisas que vocês vão aprender aqui com a gente, Ariane, que isso é o mais importante. É, com certeza. A gente tem que comunicar bem, né? Enquanto você falava aí, eu queria só completar, porque é isso. Às vezes a gente gasta muito tempo e energia brigando e se comunicando de uma forma totalmente errada. Se a gente sendo que se a gente se comunicar, deixar um pouquinho a emoção de lado e se comunicar da forma certa, muito mais entregue, a gente vai gastar às vezes o mesmo tempo para fazer isso, né? Ou por coisinha a mais ou a menos, enfim, e vai ter um resultado muito maior. Eu acho que a chave de todas as relações está na comunicação, na forma de se comunicar, né? Isso mantém o amor aceso, isso mantém a paz dentro da família, e, enfim, uma série Você de falou o meu jargão, benefícios. viu? Você falou a frase que eu uso aqui todo dia no meu Instagram. A comunicação é a chave para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Se você E não é se mesmo. comunica bem, primeiro, se você não se comunica bem com você mesmo, e esse vai ser o tema da nossa live de sexta-feira, sobre autoestima e comunicação, e eu falo de mim mesma, quando eu não estava bem comigo, quando eu era bem resolvida comigo, eu não conseguia me comunicar bem com ninguém, porque eu não conseguia nem olhar para mim. E aí, a partir do momento que você tem essa comunicação consigo mesmo, você consegue comunicar com o outro em qualquer ambiente, seja com seu parceiro, seja com teu filho, seja no ambiente Uhum. profissional, com seus amigos. E essa é a importância da comunicação, porque ela realmente é a chave. Gente, vocês podem mandar as perguntas. Obrigada por todo mundo que já está mandando mensagem. Vou começar já aqui perguntando para você, Ariane, o que, que Sim. mudou na sua relação na questão do casamento, né? Você é casado, se namorava, depois vocês casaram, e antes era só você e seu marido, que também tem uma rotina super puxada, ele é policial, não é isso? Isso. E
O que que mudou com essa chegada de 3 filhos? E você falar um pouquinho dessa sua adaptação, dessa sua experiência e dentro da sua rotina que é muito puxada. Na verdade, muda tudo, né? Muda tudo. A chegada do filho é um processo que traz uma transformação em tudo, tanto na minha pessoa, na pessoa do marido, na casa, no ambiente, enfim. Então, tudo mesmo, mudou tudo. Mas ninguém nasce, né? Eu costumo até falar muito isso. A gente não nasce mãe, né? Nasce um bebê e nasce uma mãe, sim, mas o bebê, ele está se transformando, ele está se desenvolvendo da mesma forma que a mãe está. Né? Então, eu vejo muita gente falando assim para mim, assim, como que você dá conta de 3? Eu não estou dando conta de 1. Porque você está em transformação, né? A gente vai evoluindo e vai se melhorando até chegar ao ponto, né? Não dá para comparar uma pessoa que tem 3 filhos, por exemplo, a desenvoltura que a gente acaba tendo com a experiência, do que com alguém que acabou de ter um filho, por exemplo, né? Tá toda perdida. Eu também estive muito perdida. E o meu marido também esteve muito perdido nessa relação de pai, principalmente quando a Elisa chegou. Nós estávamos perdidos. E claro, gente, a gente bateu muita cabeça até chegar no nível em que nós estamos hoje. Que, graças a Deus, hoje a gente tem uma relação muito mais alinhada, uma comunicação com muito mais amor, com muito mais empatia, e a gente consegue se comunicar muito melhor. Mas são 10 anos de casamento, são 3 filhos, e a gente realmente tem uma certa experiência para poder passar para as pessoas, no sentido de que a gente consegue se comunicar melhor por conta, né, como que eu posso dizer assim, de tudo que a gente errou e que a gente não erra mais. Então, o que aconteceu? A Elisa chega e a gente já começa ali eu me lembro muito de algumas coisas, por exemplo, que a gente não se comunicava bem, que a gente não conversava, e que muita coisa que me irritava, por exemplo, o neném tá dormindo, você ficou ali uma hora ali com o neném no colo, balançando, e aí de repente passa e bate uma porta, ou sabe, dá às vezes até o passo mais pesado que o homem dá, assim, você já se irrita, que você já tá assim, tantos dias sem dormir e tudo, tantas noites sem dormir. Enfim, a gente bateu sim muita cabeça até chegar aqui, mas o que eu tenho para dizer é que não dá para levar uma relação de marido e mulher, principalmente depois dos filhos, com a barriga. A gente tem que planejar até a nossa forma de comunicar. Né? Então, assim, conhecer a pessoa que está do nosso lado é um ponto muito importante. Entender o temperamento dessa pessoa, então, é um ponto que eu venho estudando, fazendo cursos a respeito do temperamento, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem, mas seria muito interessante elas conhecerem, né? O colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático, que são por que conhecer a pessoa? Porque se você não conhece a pessoa que está do seu lado, você não vai saber se comunicar bem com ela. Então, a partir do momento que eu entendi, tá caindo tudo aqui. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui que tá me incomodando. Peraí, gente. E aí? Agora, normal? Tô te ouvindo. Ah, tá. Então, ótimo. Agora vai pelo celular mesmo. Então, vamos lá, gente. Desculpa aí. Como eu estava falando, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, como é que você vai saber se comunicar bem com ela? Então, conhecendo o meu esposo, a forma dele, eu entendi, né, como a gente deveria se comunicar em casa. Então, vocês vão até achar engraçado, mas a gente, no começo, assim, com os meninos, quando a gente entrava em algum certo atrito, até mesmo na educação dos meninos, às vezes eu dava uma desabafada pelo WhatsApp. Aí eu mandava pra ele, aí minha mãe falava, gente, mas vocês brigam por celular? Claro. Aí Vou contar a não, mãe. Olha só, a Josi está dizendo aqui que já leu um livro sobre isso, já releu várias vezes, inclusive vocês que estão aqui na live, lá no meu Linktree, ali lá na minha bio, tem o link para o meu grupo fechado do WhatsApp. Quem quiser entrar lá, no final da semana, que vai até dia 9, eu vou mandar o meu livro lá sobre comunicação não violenta. Então, vai ser em primeira mão para quem estiver no grupo. Então, se você quiser o livro que eu escrevi para contar a minha experiência com a comunicação não violenta, já entra lá no grupo que eu vou mandar para vocês de presente, tá? O livro é vendido no meu site e eu vou presentear quem estiver aqui na live. Então, é só entrar lá no grupo do WhatsApp. Ariane, é muito engraçado. Eu tô aqui planejando toda essa semana da comunicação durante esses dias e tive Covid na semana passada. Tô até com a voz ruim. Pensa, que beleza, né? Tive esses desafios
E na semana passada, gente, doente, eu com Covid pela primeira vez, fiquei bem sem voz, com a garganta bem inflamada. E aí, é claro que se a gente fica doente, a gente fica mais abalado, claro. Uhum. E aí eu fiquei bem abalada e tudo mais. E aí, mesmo assim, eu tava acordando mais cedo e fazia o café e eu só tomo chá. E aí, meu namorado tava comigo, eu falei, vou fazer o café pra ele. Fui, arrumei todo o café, deixei tudo pronto. E aí, um dia ele disse, o café hoje ficou forte. Aí, no outro dia ele disse, não, onde tá o pó? Que, nossa, hoje tá fraco. E aí, eu fiquei muito grilada, porque eu falei, cara, eu tô doente. Ele tinha que ter levantado mais cedo para fazer o café, vamos dizer assim. Ele não precisava ter levantado, porque eu levantei bem cedo, não tava conseguindo dormir direito. Mas assim, na minha atitude de querer agradar o outro. E aí o outro ainda trouxe meio que uma crítica. E aí eu fiquei em crise. Aí quando isso foi antes de eu ter testado positivo, mas eu já estava ruim. Aí quando eu fiz o teste, aí eu já me isolei e tudo mais. Aí a gente ficou 3 dias sem se falar praticamente. Eu isolada e não sei o que. Depois quando a gente já foi conversar de novo, eu já estava aos prantos. Ainda bem que eu tinha tido terapia um pouco antes. Já falei tudo para terapeuta, já fui terapeutizada e aí a conversa rolou. Mas eu podia muito bem ir para atacar o outro e dizer, porque você é um ingrato, porque você não vê o que eu faço para você. Mas a comunicação não violenta, ela trabalha com o quê? Em olhar para dentro de nós. Então, Sim. se eu chego pro outro e digo, olha, você é um folgado, você não me valoriza, porque, poxa, eu fiz o café, você só me criticou. A pessoa já vai ficar armada, ela já vai fazer o quê? Ela já vai começar o tempo todo a querer se defender. Agora, o que eu fiz? Eu cheguei, falei, olha, me desculpe, eu acho que, né, eu tô com Covid, não tô legal. Quando a gente fica doente, a gente fica mais sensível. E aí juntou com essas situações que me deixaram chateada, ou seja, eu me senti frustrada, me senti triste, porque eu entendi que você estava reclamando enquanto eu estava já doente fazendo tal coisa. Então, e a conversa ganhou uma outra proporção. Só que o que é a questão que a gente vive hoje? Vocês que estão aqui na live, esse é o primeiro ponto da comunicação não violenta. A gente quer ir para uma conversa, né, Ariane, atacando o outro. Falando, você faz isso, você é desse jeito. Isso. O que eu estou sentindo diante daquela situação. E aí é importante a gente pensar que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tudo que eu faço é uma consequência. O que eu sinto e o que eu faço são minha responsabilidade. O que o outro faz pode até ser riscar um fósforo, mas a chama já está aqui dentro. Ou seja, se é uma coisa que eu não me importaria, ele pode fazer o que for que eu não vou me importar, mas eu me importo porque já está em mim. Então a gente tem que parar de responsabilizar o outro pelo nosso sentimento e pelas nossas ações. Com certeza, e é exatamente isso, né? Eu estava falando da forma como eu encontrei de conversar a respeito das nossas diferenças que aconteciam no dia a dia. Então, o que eu passei a mandar texto. Então, quando a gente conversava, a gente tentava conversar, não chegava numa conclusão, o que eu fazia? Eu mandava texto no WhatsApp. Olha, eu me sinto assim. Então, sempre trazendo e falando primeiro dos meus sentimentos, do que está acontecendo comigo, para que a pessoa entenda o meu lado. Como é que a pessoa vai entender o seu lado se você não fala sobre ele? Se você só fala pelo outro, da atitude do outro, dos sentimentos do outro, e você não conhece o sentimento dos outros. Você não conhece o que está passando na cabeça e no coração dos outros. Só Deus sabe. Que às vezes nem a pessoa sabe. Né? Às vezes nem a gente sabe o que está no nosso coração direito. Só Deus. Então, assim, quando a gente quer se comunicar com alguém, isso principalmente no casamento, e eu entendi muito essa veia, até mesmo depois de ler alguns livros sobre casamento, sobre comunicação, eu entendi que eu tinha que falar sobre mim e não sobre o outro. Então, eu comecei a passar isso em forma de texto. Se na conversa eu e meu marido não tava conseguindo se entender muito bem, né, se a gente acabava brigando, se a conversa evoluía para uma briga, então eu passei a escrever no momento, depois que passava, aquele calor, aquela emoção, passava, eu escrevia, olha, eu me sinto assim, eu preciso de ajuda por causa disso. Então, principalmente depois dos filhos, né? A demanda fica muito grande. Então eu estou cansada, eu passei sem dormir, nananana. Aí ele baixava a guarda e a gente conseguia conversar. Então a gente foi encontrando esse caminho de empatia, né? Na chegada dos filhos, ele também foi se encaixando ali, né? No papel dele, eu no meu papel, porque ele também tem uma rotina muito cansativa, ele é policial militar, às vezes passa muito tempo fora de casa, trabalhando, viajando. Então, para ele também, né? Então, é difícil para todo mundo.
É luta para todo mundo. Então não adianta a gente ficar se colocando num patamar de vítima o tempo todo, porque isso também enche o saco, né? E a gente tem muito disso, a mulher tem muito disso, né? Sair desse jogo do certo e errado, a comunicação não violenta. É, Às vezes não tem o certo ou errado. Existe a minha visão, existe a sua, existe o seu sentimento, e o nosso sentimento não é errado. A questão é como a gente vai lidar com isso. E eu acho que é mal de jornalista, ou bem de jornalista, Ariane. Eu tava em crise, eu passei o fim de semana só deitada, que eu tava realmente precisando me cuidar por conta da Covid. E eu fiz isso, eu escrevi a mensagem como se eu fosse enviar. Eu não enviei, mas foi porque eu queria conversar pessoalmente, porque senão para mim às vezes é mais fácil, a minha saída é escrever por mensagem. Então eu falei, não, eu vou escrever porque a forma que eu tenho às vezes, e essa é uma dica importante para você que está aqui acompanhando a gente nessa live. Se você às vezes não sabe perceber o que você sente, tenta colocar no papel o seu sentimento, é sem acusar o outro, fale de você. Porque, por exemplo, quando eu fui escrevendo, eu fui me percebendo, fui vendo para onde aquilo estava me levando. E aí há uma diferença entre um sentimento e um pensamento. Eu me sinto frustrada. Você, Ariane, se sente cansada, você se sente triste, você tá ali esgotada. Esse é o seu sentimento. Agora, quando o seu pensamento é, poxa, o meu marido não me ajuda. Eu estou cansada porque ele não me ajuda. E você ainda responsabiliza o outro. Então, pensa no seu sentimento independente do outro. E o que você precisa. Porque o nosso sentimento, ele é uma chama que sinaliza para a nossa necessidade. Ou seja, se você está se sentindo frustrada, cansada, você pode estar precisando, na questão com os filhos, você pode estar precisando exatamente o que você falou em relação ao seu marido. Porque eu preciso o quê? Eu preciso de colaboração, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso de cooperação para esse cuidado com os filhos. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para esse sentimento que sinaliza para a nossa necessidade e não responsabilizar o outro por isso. E lembrar que não é porque o meu sentimento é a minha necessidade que o outro tem que fazer o que eu quero. Ou seja, vai que o seu marido não possa te ajudar de alguma forma, e aí vocês vão ficar brigados, porque você então tá errado, você tem que viver para minha eu quero. Não. Então, como juntos podemos criar uma outra, sermos criativos de juntos, buscarmos uma solução que atenda à minha necessidade e também do outro. Exatamente. E o que acontece muito, que eu vejo, às vezes eu abro caixinha de perguntas, eu recebo muita coisa que fala sobre o casamento ou filhos. E aí, o que eu percebi até mesmo na minha relação com o meu esposo? A gente agiu durante um tempo, principalmente com a chegada do primeiro filho, que bagunçou muito, né? Nem eu sabia como lidar com aquilo, nem ele também. E olha que a mulher, ela ainda tem uma vantagem. A gente passa 9 meses gestando esse bebê, sentindo esse bebê. E a gente vai com a gestação, com os problemas da gestação, problemas que eu quero dizer assim, os incômodos normais, né? Você vai sentindo esse filho. O pai não, ele vira pai assim, ó. Nasceu. Ele não sente. E aí a mulher quer que ele tenha a mesma, né, desenvoltura para poder abraçar aquilo tudo. E o pai também tá sentindo esse contexto. O pai também está acostumando com esse novo contexto, como a gente. Só que a gente cobra demais do outro. Aí passa a ficar na mesma casa, jogando como se fossem de times diferentes. Só apontando o erro um do outro, né? Ele apontando dela, ela apontando dele, e ele vendo na queda de braço quem é que ganha, como se fossem de times separados. Não, peraí, isso é uma família. Existe um filho aqui, 2 filhos, 3 filhos. Nós jogamos no mesmo time. Quando a gente passa a entender isso e a entender que não existe certo e errado, e sim que nós estamos no mesmo time, que nós vamos abraçar essa família, que eu dou o meu máximo, que ele dá o máximo dele, nós passamos a agir e a conversar de forma diferente. E a gente passa a trazer mais comunicação também. Hoje, por exemplo, e eu brinco até que é igual joguinho de videogame, viu? O povo acha que é muito difícil o bebezinho, pequenininho, mas não, vai passando fase, vai chegando o chefão, aí depois tem outro chefão, entendeu? Porque aí vem a fase de educar. E aí o bicho pega, minha irmã. E aí são 3, meu Deus. E aí a gente começa a entrar no conflito que eu tenho uma educação, o marido teve outra educação. Isso eu acho não, isso em toda casa. História... Aí eu quero aplicar essas coisas, né? Ele quer aplicar outras coisas.
E aí a gente entra em quê? Conflito. Então, se o casal não conversar, se eles não conversarem entre eles, e até às vezes escrever. Eu já cheguei a escrever algumas coisas e estudar muita coisa. Então, nesse ponto, graças a Deus, meu marido confia muito em mim, nas coisas que eu estudo. Eu estudo muito, assim, leio muito livro, gosto de entender melhor sobre educação, pegar opiniões de educadores, né, de pessoas que já passaram pelo processo que eu já passei. Sigo muita gente, assim, depois que o Instagram deu esse boom, né, então a gente passa a seguir pessoas também que seguem essa mesma linha para aprender com essas pessoas. Enfim, e aí a gente começou a entrar numa linha, né? Depois do segundo filho, quando a gente começou a educar os meninos, vou falar para você que a gente não tem conflito? Vou mentir, a gente tem. Não existe. Acho que, né, a gente vai estar velhinho e discutindo sobre alguma coisa. Com a gente mesmo, como não vamos ter com outras pessoas que são completamente diferentes de nós, têm vontade. Exatamente. Possível. E aí a gente começou a entrar na linha, mas uma coisa que... Oi? A gente quer romantizar as relações como se elas não tivessem conflitos, não tivessem diferenças, não tivessem desafios. Isso não existe, gente. E eu quero só pegar o comentário da Vanette, que ela está dizendo que não sei. Sempre o homem vê, mas nem sempre o homem vê assim, são poucos. Eu acredito que a gente tem um tabu, viu, Vanette, em relação aos homens, porque eles são atentos também. É claro que, da mesma forma que tem homens que não são interessados, tem mulheres que também não são, mas eu, dentro da comunicação, dentro dessa proposta que eu trabalho, que é da comunicação não violenta, o outro não precisa saber vamos dizer, o passo a passo dessa comunicação não violenta, porque tem gente que nunca estudou e é muito menos violento do que gente que estuda. Mas que qualquer pessoa que tem uma consciência de olhar para si mesma, de perceber seu sentimento e a necessidade do outro, o outro não precisa entender nada. Sabe? Porque essa comunicação não violenta, essa comunicação que eu chamo com amor, ela começa comigo, com você, com a Ariane, e ela espalha para outras pessoas, independente se elas estão ou não dentro dessa mesma linha que a gente acredita, tá? Então, comece você que está aqui na live, fazendo a sua parte, que a diferença vem, isso é o que importa. E tá a Fabi aqui, verdade, aqui também são 3, e eu jurava que bebê era a fase mais difícil, estou passando de fase também. Tá vendo? É desse jeito, é igual videogame. E aí a gente começa a perceber que o casal, para fazer dar certo a educação dos filhos, antes de qualquer valor meu ou dele, não estou falando que são valores que a gente vai afunilar para virar um valor só, que é o da família, antes disso tudo, a gente precisa estar fechado. Então, uma vez eu escutei isso de uma pastora que eu entrevistei, numa ocasião nem era relacionado a isso, mas a gente começou a conversar e ela me falou, Ariane, o casal precisa estar fechado. E aí chegou essa fase da educação e eu entendi o que é o casal fechado. O que? A gente precisa sentar, conversar e entender quais são os valores que a gente não abre mão na nossa casa. Legal. Porque a gente leva tanto as coisas na barriga, no geral, que nem eu sei quais são os valores que o meu marido, por exemplo, falando no geral, né? A mulher não sabe o que o marido quer, o marido não sabe o que a mulher quer, e aí vai virando aquela bola de neve em conflitos, e eles não sabem. Então, o que custa você sentar e falar assim, olha, como é que a gente vai agir? Olha, aconteceu isso e isso na escola, vamos supor, né? Aconteceu isso e isso na escola, como é que nós vamos agir? Como é que você acha que a gente tem que agir? Aí deixa o homem fala, a mulher fala, e vocês entram num acordo e agem. Não. O que geralmente acontece? Já chega em casa gritando, aconteceu isso lá na escola, e a menininha aqui agiu errado e fez não sei o quê. E aí o outro já dá a opinião dele, aí quando você vê já tá os pais brigando, a criança no meio sem entender nada. E uma confusão generalizada dentro de casa, sendo que poderia tudo ter sido evitado se os dois, os adultos dessa relação, tivessem sentado, conversado, colocado o problema em questão, vendo juntos ali o que eles iriam resolver, conversado e realmente resolver. É muito mais simples, eu acho, do que a gente imagina, e a gente é que complica. É verdade. É mais simples, mas olhar pra gente e querer ver essa comunicação com outro olhar é muito mais desafio, dá mais trabalho, eu acho. Sabe? Porque a gente crescer como ser humano, a gente dói
dói a gente crescer, dói a gente olhar para dentro de si mesmo. Dói, né, Ariane? Quando você quer ir lá bater no teu filho, mas você sabe, se você bate nele, tá falando mais do seu descontrole do que da criança. Muito mais. Né? Então, muito mais. reflete muito mais sobre quem nós somos. E eu queria aqui, gente, trazer um exemplo para vocês. A Ariane vai contar da experiência dela e eu quero que vocês vão colocando aqui no chat como vocês agiriam numa situação que eu vou trazer aqui, hipotética, e a Ariane vai trazer um pouco dessa experiência dela, como que funciona. Lembrando, tem gente que está comentando aqui, quem tiver no meu grupo fechado do WhatsApp, o link está lá na minha bio, vai receber o meu livro Comunicação Não Violenta, o Amor que Transforma, no final da semana, tá? Então a gente tem live essa semana toda, amanhã tem live sobre limites no relacionamento, na sexta tem sobre autoestima e comunicação, na semana que vem também vamos ter mais 3 lives, e no último dia dessa semana eu vou premiar, eu vou dar de presente para vocês lá no grupo do WhatsApp o meu livro Comunicação Não Violenta, que é vendido no meu site. Então vocês vão ganhar, então aproveitem essa oportunidade para conhecer mais, para colocar em prática tudo isso que a gente está conversando aqui. Ariane, você chega em casa com seus 3 meninos, tá lá aquela coisa maravilhosa, chegou do trabalho, acordou cedo, madrugou para ir fazer seus ao vivos, acordou super animada, igual quando eu trabalhava na Record, gente, comecei acordando 3 horas da manhã, né, Ariane? Estávamos lá acordando, pensa, um humor maravilhoso, tá? Acordou super cedo, foi para Record, fez seu trabalho, chegou em casa, teu marido estava de folga, você chegou a casa revirada, criançada não tinha comido, todo mundo sujo, você exausta. Quando você viu aquela cena, você falou, meu Deus, eu só queria deitar, cabeça estourando. Caraca, ele tá ali com os meninos tudo pulando no sofá, ele vendo o filme tranquilamente, a roupa de ontem continua no sofá, sapato pela casa, criançada enlouquecida. Você que tá aqui na live, você vendo essa cena que eu tô falando, como você age? Você chega em casa, olá, crianças, tudo bem? Que tarde divertida. Marido, poxa, como a casa está bagunçada, você deve estar muito cansado, por isso você não fez nada aqui, né? Tudo bem, eu vou fazer agora. Enfim, estou muito cansada também. É desse jeito? Fabi tá dizendo aqui, desafiador. Me conte, Ariane. É assim que funciona? É lindo De coração, vou te falar de coração mesmo. As pessoas podem achar que eu tô mentindo, mas eu nem me importo se a casa tá revirada de perna. Eu desapeguei disso. Desapeguei. Surta certeza. De verdade, eu desapeguei. Porque se você for preocupar com tudo, você não dá conta. Então, uma vez eu li um texto que fala sobre você varrer as coisas para debaixo do tapete. E todo dia você tem que varrer alguma coisa para debaixo do tapete. Aí amanhã você tira um pouquinho da sujeirinha e varre mais outro pouquinho para debaixo do tapete, para você conseguir ir vivendo e não surtar. Então, assim, eu nessa situação, eu chegaria, as crianças vêm para me abraçar, você abraça, e agora? Ó, vamos comer, vamos fazer, e vamos seguindo a vida. Realmente essa parte da casa não me pega, porque eu já sou muito desapegada com casa, já de mim, assim, eu não sou apegada com... Mas para muito, isso é um grande... para muita gente não é, né? Muita gente não é. E eu vivo falando, gente, desapega com arrumação demais, sabe? Você tá dentro de uma casa... Eu já fui super estressada, Ariane. Chegar, nossa, você é um folgado, você não faz nada, a casa tá uma bagunça, bem na violência. E hoje também, hoje super light também. E quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, poxa, olha só, gente, a diferença tá aqui a Josilene dizendo, para não me estressar mais ainda, eu sento junto com eles no sofá. Super legal. Só que vamos deixa a casa, eu tô cansada, eu não vou ficar ali me matando numa pia de vasilha cheia de louça. Eu não vou ficar me matando, não tirou sei lá, a camiseta tá jogada. Deixa a camiseta jogada lá. Agora eu não vou me estressar. Tô cansada, não mexo, não estresso. Pô, sento no sofá, deito no sofá, vou ver o filme junto. Isso pode acabar gerando ainda mais estresse. Porque a pessoa já está cansada. E essa bagunça no ambiente causa ainda mais estresse. Então aqui, gente, quem ficou aí, meu Deus, eu surto, a minha dica para você. Chegue numa situação como essa, chegou em casa, tá lá o desespero, Ariane, linda, maravilhosa, não violenta já na comunicação, chega e diverte, ri, brinque e traz essa leveza, isso é muito importante. Mas se essa questão da limpeza, por exemplo, for algo indispensável para você, ao invés de você chegar lá, como eu disse para vocês, atacando outra pessoa, você tá dizendo, nossa, você não limpou, você não fez isso, você não aquilo. O que você vai falar? Você vai trazer o fato. Por exemplo, nossa...
trabalhei, poxa, tô cansada, trabalhei o dia todo. Você chegou em casa mais cedo, né? Poxa, sua roupa tá no sofá. Aqui, seu sapato desde ontem, quando você chegou. Isso é um fato, você tá vendo que a roupa tá lá, certo? É diferente de você dizer que a pessoa é folgada e preguiçosa, que isso é um julgamento. É diferente de eu estar vendo que a roupa tá lá. Então, você pode dizer, olha, a roupa tá aqui, nossa, você podia pegar a roupa e tal, tô cansada. E me ajudar a dar banho nas crianças também. Porque eu tô cansada, também trabalhei bastante. Imagino que você também esteja cansado, que aí você pode trazer o que a pessoa também esteja com esse sentimento. E colocar, olha, eu preciso de cooperação, preciso que você me ajude, porque eu preciso de bem-estar, preciso de limpeza. Será que a gente pode... Aí você pode sugerir alguma coisa para fazerem juntos. Nossa, será que você pode dar banho no mais novo enquanto eu faço tal coisa, né? Algo nesse sentido. Então, é uma forma de você fazer sem que você agrida o outro, sem que você culpe o outro, sem que gere mais um conflito e deixe a situação ainda mais bagunçada do que já poderia estar. É verdade, eu tô rindo aqui, desculpa. É porque a Josi comentou aqui, o papo tá tão bom que o meu biscoito queimou. Eita, que bom, viu, Josi, que tá bom. Fica aqui, vai lá, desliga o forno, vai acompanhando a live com a gente. Não vai ter briga pelo biscoito queimado, vai dizer, gente, estava assistindo a live. Pelo amor de Deus, não vai brigar, não. Ela precisa, Fabi, todos nós precisamos disso na nossa vida. Todos nós temos alternativas de termos diálogos mais enriquecedores, menos violentos. E é muito engraçado, Ariane, que quando a gente começa a trabalhar dessa forma, com essa comunicação não violenta, até há pouco tempo atrás eu vi um colega dizendo, ai, Flávia, mas você fala dessa comunicação não violenta, mas você é uma pessoa violenta. Aí eu falei, violento para você. E aí a pessoa falou assim, porque às vezes você é ríspida, você é assim, você é muito curta e grossa. Eu falo, bom, eu sou uma pessoa muito prática, direta e objetiva. Você entende como grosseria para mim é a minha praticidade. Às vezes eu posso até ser. Mas às vezes a pessoa acha que ela te dizer isso não é violento. E que se ela percebe, às vezes a gente também tem que ter essa percepção, às vezes se o seu marido não tá legal, ou se você não tá bem, que às vezes a gente tá tão preocupado também com a gente, vai que você chegou na casa, tá toda bagunçada e você não sabe se a outra pessoa tá legal, vai que a outra pessoa tá passando mal pra caramba, você já chega com um julgamento, já cria uma situação, e a outra pessoa diz, cara, eu tô com muita dor de cabeça, não tô conseguindo, eu tô aqui com os meninos pulando. A pessoa tá só sobrevivendo, né? Às vezes a pessoa tá só sobrevivendo ali, tá garantindo a sobrevivência. Você já chega ali no desespero. E aí essa pessoa disse isso pra mim no trabalho, e aí eu peguei e falei assim, eu fiquei pensando assim, até tem uma parte sobre isso, gente, no meu último capítulo do livro, então leio. E aí a comunicação não violenta é mais sobre isso. Se a pessoa percebeu que naquele dia eu não tava tão bem, que eu tava mais, ou mais calada, ou mais ríspida, ou mais sem paciência, será que não é, então, a forma não violenta do outro me olhar e falar, poxa, será que ela não tá bem hoje? Será que aconteceu alguma coisa? Mas o que a gente quer fazer? A gente fala, nossa, fulano é grosso. A gente já leva o julgamento. Fulano faz isso, fulano fez aquilo. E eu tava passando por uma situação tão difícil naqueles dias e não teve ninguém para ter um olhar de amor comigo. Mas o que eles diziam é, você que disse que trabalha com comunicação não violenta, age assim, como se a gente... Vendo? Como se a gente tem que estar o tempo inteiro, né, blindada. Como se a gente... Não, a gente é um ser humano. Como se a gente erra. Como se a gente não tivesse sentimentos. Aí você como mãe, aí eu quero que você traga aqui até o seu exemplo agora como mãe, dando esse gancho, que foi o vídeo que eu tinha visto, que você falou, que tava de ter esses pequenos momentos com os filhos. E aí você disse que saiu correndo pro trabalho e mal abraçou, e mal não sei o que. Depois você pensou, gente, se eu tivesse abraçado e olhado diferente, já era um minutinho ali que eu tinha. E aí a gente perde esse tempo exatamente porque a gente não valoriza essas pequenas coisas. E aí a gente não olha pra gente, não olha pro outro, não cria essa cadeia. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre aproveitar esses tempos e essa sua comunicação com os filhos. Eu ia pedir para falar sobre isso mesmo. Trocamos pensamentos. Por quê? A gente também precisa aprender a se comunicar com as crianças. A gente cobra um comportamento da criança como se ela fosse um adulto. E não, uma criança não é um adulto. Se nós estamos em transformação, imagina uma criança de 2, 3, 4 anos. Então eu recebo muita pergunta. Quando eu abro caixinha de perguntas, fico assim, às vezes até horrorizada com a forma como as pessoas querem que as crianças se comportem. Ariane, mas a gente tem que dar educação. Lógico, a gente tem que dar educação, a gente tem que colocar limites. Tudo isso pode ser feito de uma forma não violenta, né? Você tá ali para ensinar uma criança a se comportar, a se comunicar. E a essência da criança, ela é para
extrovertida. A essência da criança é de falar alto, é de gritar, é de correr, Essa é a essência. O que que a gente vai fazendo? Vai moldando, né? Como as margens de um rio. E aí a gente precisa moldar essa criança. Mas como que a gente vai moldar uma criança? Entendendo a forma como uma criança funciona. Esse é o primeiro ponto, né? Porque se a pessoa quer esperar que uma criança vai se sentar comportada à mesa com 2 anos de idade, não, ela não vai. Então, às vezes, você está esperando uma coisa que não vai acontecer, por mais que você se esforce. Mas ela pode se sentar à mesa comportadamente e comer com 5 anos, com 4 anos, por exemplo. Tudo depende da educação e da forma como você vai conduzir isso. Então, entendeu? A pessoa precisa saber o funcionamento de uma criança. Por isso, ela precisa ler o mínimo. No Google mesmo, você consegue fazer uma pesquisa rápida ali e entender melhor como é o funcionamento de uma criança, o desenvolvimento pela faixa etária. E aí você vai precisar conversar com uma criança como? De forma clara e objetiva. Até antes da gente entrar aqui ao vivo, eu e meu esposo, a gente estava aqui colocando as crianças para dormirem, ele me ajudando ali com os 2 mais velhos, né? Eu com o mais novo, para dar tempo de dar uma estudadinha antes de entrar ao vivo aqui com você. E aí eu escutei meu esposo falando assim, que aí, eu vou contextualizar, a Elisa estava lendo pro Eduardo, a gente tem esse momento de leitura antes de dormir, e eu falei, olha, hoje a mamãe não vai poder ler. Ela, não, então eu vou ler, a Elisa, né? E ela começou a ler um livro lá, rápido, e tava demorando, assim, eu acho que ela começou a ler um outro livro. Aí meu esposo gritou para ela, Elisa, o combinado não sai caro. O que você acha que uma criança entendeu com essa frase? Né? Então, assim, às vezes a gente, adulto, a gente tem esses jargões, mas que a criança vai... O que é isso? O que é caro? É muito engraçado. Então, a gente... Pode continuar. Então, a gente tem que se comunicar com uma criança de forma clara e objetiva, frases curtas, né? E objetivas, para que a criança entenda o que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente fala aquelas coisas assim. Porque vocês não me escutam. Então, você já está se colocando para uma criança de que ela não te escuta, que você não tem autoridade dentro da sua casa. Ah, mas vocês não obedecem, eu falo, e vocês não me ouvem. A criança vai olhar e falar assim, nossa, realmente, né? A gente não ouve a mamãe. Então, assim, então, se comunique de forma clara e objetiva. Vá até a criança, olhe no olho da criança, olha, é para dormir agora. Pronto. É uma frase curta, objetiva, você passou a ordem, e a criança, e você vai garantir que aquilo A gente gosta muito do não pode, não isso. Faça isso. Colocar o dedo aí. Você vai sentir isso. Tem gente que fala, não pode bater porque faz dodói, porque a criança fica triste. Não pode bater porque machuca. E a gente trazer a verdade para essa criança. Tá até a Laine dizendo aqui, ó, que ela me conheceu amiga antes da CNV e ela percebe muitas diferenças na minha vida e eu também percebo. E isso que me faz continuar, sabe? Porque as pessoas que convivem comigo, que me conhecem de verdade, elas sabem quem eu sou e sabem de onde eu saí. E no dia 9, no último dia da nossa semana aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a comunicação não violenta. Quem não sabe, eu tive uma relação aí de mais de 10 anos. Foi quando, nesse processo de uma relação bem difícil, que eu conheci a comunicação não violenta. Então, vou contar um pouquinho, trazer um panorama para vocês dessa comunicação não violenta. Não tenho filhos ainda, Ariane, mas o que eu entendo dentro da comunicação não violenta, dentro desse sentido, é que se você não dá esse exemplo, se você não tem o seu controle emocional, você não tem como ter isso com uma criança. E aí eu falo, nós estávamos aqui mais cedo, começamos a live dizendo que muitas vezes a gente vai escrever o que a gente está sentindo num papel, escrever um texto para a gente tentar assimilar, chegar num acordo com o outro, para conversar com o outro, para tentar resolver conflitos, as diferenças. Ou seja, a gente tem que assimilar o que a gente sente. E muitas vezes a gente não sabe identificar o que sente. Nós temos dificuldade de nomear. Pensa em quantos sentimentos a gente fala, eu tô feliz, tô triste, tô chateado, tô frustrado, tô magoado. Mas a gente fala, eu não me sinto valorizado. Isso não é um sentimento. Não se sentir valorizado, você tá dizendo o quê? Você tá colocando a responsabilidade, a atitude de alguém que na verdade é um pseudo-sentimento. Então, eu me sinto rejeitado. Não, você não se sente rejeitado do nada sem que ninguém faça nada. Entende? Então, a gente não sabe nomear os sentimentos. E aí, a gente quer que uma criança saiba nomear e saiba lidar com o sentimento que nós, adultos, não conseguimos e não temos total domínio. Exatamente.
E é esse ponto mesmo. Então, a gente precisa, por exemplo, já que você tocou no assunto de nomear os sentimentos, isso é muito importante. Você ajudar uma criança a entender o que ela está sentindo. Então, aqui, às vezes, e para isso você precisa estar atenta. Você precisa estar atenta aos seus filhos, ao que está acontecendo ao redor deles. Por exemplo, a Elisa, ela tem um temperamento colérico, ela é mais explosiva. Então, ela sente a raiva, e a raiva é um sentimento que está presente em todos nós. Não adianta você virar e falar assim, porque você não pode fazer isso. Então, a criança nem sabe o que está acontecendo, nem está sabendo muito bem o que ela está sentindo, ela só sabe que ela está explodindo. Então, o certo, qual que é a solução para isso? Que também não é assim, viu? Você começa a ter resultado, as pessoas querem que o resultado seja de uma hora para outra, não, mas você começa a ter um resultado com anos de prática, né? Que você vai vendo que a criança ela vai aprendendo. Abaixa e fala, olha, isso que você está sentindo é raiva, mas mesmo você estando com raiva, você não precisa bater no seu irmão. Você pode se afastar. Então, E foi engraçado uma vez, eu sempre repetindo isso com ela, que ela é muito explosiva. Elisa, você está sentindo raiva. Quando você sentir isso em você, não exploda, não bata no seu irmão. Afaste. Aí uma vez ela afastou dele e ele foi para cima dela, continuar apurrinhando ela. E ela virou para ele e falou assim, Eduardo, se afasta de mim que eu tô com raiva. Foi muito engraçado eu escutar isso e falar, poxa, tá vendo? Ela hoje consegue identificar quando ela tá com raiva. Hoje os meninos, eles também conseguem identificar quando estão com ciúmes. Então eu falo, você tá com ciúmes, isso é ciúmes. Então você tá com ciúmes da mamãe com o irmãozinho, porque a mamãe tá dando mais atenção para ele e tudo. Aí, às vezes eu pergunto, o que foi, Eduardo? Eu tô com ciúmes. E é isso, quando a gente aprende a nomear, a gente aprende a acolher. Eu vou falar por mim, por exemplo. Eu fugia dos meus sentimentos muito. Eu não queria ser quem eu era e nem sentir o que eu sentia. Vamos falar, eu tô sentindo, sei lá, tristeza. Eu não quero me sentir assim. Eu fingi. Sabe aquela coisa de colocar embaixo do tapete como se fosse resolver? Mas não resolvia. Então, a gente precisa acolher o sentimento, por pior que ele seja. A gente sente raiva. O sentimento a gente não escolhe. A gente escolhe a nossa reação ao nosso sentimento. Então, se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Se eu tô triste, eu tô triste. Eu tô feliz, eu tô feliz. O sentimento, ele é involuntário em nós. Sim. Ele sinaliza para uma necessidade. Então, enquanto a gente não acolhe esse sentimento, a gente não sai do lugar. A gente só ficava, não pode sentir raiva. Como assim não pode sentir raiva? Se nós sentimos Todos nós sentimos raiva, na verdade, né? É uma forma de você dizer para ela, Elisa, por que você tá sentindo raiva? O que essa raiva tá te mostrando? Eu tô com raiva porque eu queria brincar com tal brinquedo. Mamãe, eu tô com ciúme porque eu queria sua atenção. Ou seja, a necessidade dele é o quê? De atenção. Então, olha só como o nosso sentimento mostra a nossa necessidade e a gente quer muitas vezes rejeitar o que sente. Então, o caminho, gente, vocês que estão aqui na live, seja criança, seja para nós adultos, nós precisamos ser as pessoas que ensinam essas crianças a acolher o sentimento. E você primeiro precisa acolher o seu. Por pior que esse sentimento seja. Mas ele vai te mostrar um caminho para que você possa evoluir, para que você possa se comunicar melhor. Exatamente. Tá? A Rita tá dizendo parabéns, Ariane. Nossa, acho lindo o seu jeito. Muito abençoada. Aprendendo muito com você. Gente, eu acho a Ariane incrível. Ela é uma pessoa linda. Obrigada. Como mãe, eu fico assim, gente, ela é muito sensacional. Porque a gente vê... na verdade, a semana toda, tá, pessoal? As lives são às 6 e 8. Então, amanhã vocês já sabem que às 6 da tarde a gente tem um encontro marcado aqui de novo no meu Instagram. Mas a Ariane é tão incrível, tão maravilhosa. Tem que ter essa live, amiga. Que aí, com 3 meninos, como é que eu falo pra ela que não tem como ser às 8, que é o horário que ela podia depois de dar banho, depois de todo mundo pra dormir. Eu ainda falei, Flávia, por favor, 6 e 8 não dá. Porque 6 e 8 eu tenho que dar janta, eu tenho que fazer isso, aquilo. Mas 8 e 8 dá certo. Bora 8 e 8? Ela, não, então bora. Aí mexeu os pauzinhos lá, teve que mudar outras lives, mas graças a Deus deu certo. E só uma coisa que eu queria completar, para as pessoas entenderem. De nada adianta ler livros, que eu queria até indicar para as pessoas aqui, quem tem filhos, mais de um filho, Irmãos Sem Rivalidade. Isso aqui ensina muito as pessoas a se comunicarem com mais de um filho. Irmãos Sem Rivalidade. No casamento, as 5 linguagens do amor, né? Para a gente entender melhor sobre a pessoa que está do nosso lado. O funcionamento da criança, a criança mais feliz do pedaço. E também tem um livro que não está aqui, que eu emprestei ele, que chama Carinho e Firmeza na Educação dos Filhos. Você
tem que ser firme, você deve ser firme, você tem que ter autoridade dentro da sua casa. Mas isso não quer dizer que você não tenha que agir com carinho, né, com paciência. E esse livro auxilia muito, carinho e firmeza na educação dos filhos. Mas de nada adianta ler todos esses livros se você não entender que é o seu exemplo que vai formar esse ser humano, né, a sua forma de agir, né? Se você grita o tempo todo, se você age xingando o tempo todo, sendo uma pessoa ruim, como é que você quer formar um bom ser humano? Então, primeiro é olhar para você, para os seus sentimentos, para a sua forma de agir. A gente começa a ver nos filhos da gente, Flávia, e você vai perceber isso quando você vai. Um dia a gente vai conversar sobre isso, quando tiver um bacurezinho aí. E você vai me falar, Ariane, é realmente isso. A gente começa a perceber nos nossos filhos atitudes e falas que a gente fala, que a gente eles reproduzindo as nossas atitudes, eles reproduzindo as nossas falas. E aí você percebe, poxa, eu também tenho que me educar. Então, quando você passa a se educar, e nesse ponto eu me cobro demais, o meu marido também se cobra muito, e eu te falo assim que ele tem crescido grandemente, sabe? Admiro demais a forma o paternar do meu marido, como ele cresceu como pai, como eu cresci também como mãe, mas tudo assim, tentando sempre alinhar, sabe? Os dois têm que querer. E a comunicação não violenta também ajudou muito isso, né? A gente encaminhar, né? Seguir um rumo e ficar realmente fechado. E entender que o nosso exemplo como ser humano, como atitude, é o que vai mais pesar em tudo isso. Né? Então, realmente a gente precisa cuidar da gente, da forma como a gente comunica, da forma como a gente trata as pessoas, nos nossos valores, que serão esses valores que eles vão ter no futuro. É óbvio, não vão ser pessoas iguais a nós, mas eles não se esquecerão daquilo que a gente ensinou, né? E tá a Aline aqui dizendo que ela foi criada totalmente diferente do que ela ensina os filhos, que ela não teve muito carinho, que hoje ela consegue passar isso para os filhos. Isso é muito legal, a gente perceber que a gente evoluir, que aquilo que não foi bom, minha mãe sempre disse, isso eu acho incrível, que aquilo que ela não gostou que ela teve dos pais dela, ela não vai fazer, ela vai querer ser diferente. E da mesma forma que eu tive de bom dos meus pais, eu quero levar, sou grata, e aquilo que eu acho que não foi bom, porque eles não são perfeitos, eles não vão acertar, eu também não vou querer ser melhor. Então, é isso que torna o mundo melhor, a educação muito melhor e a comunicação. É a gente aperfeiçoar sempre. Tá aqui a Cíntia, jornalista querida também, falando que nós somos umas queridas. A Paty Piazza, que tá gravidinha, maravilhosa. Beijo pra você. Daqui uns dias vamos estar batendo um papo aqui também, Paty. Tá aqui a tia Ana, obrigada. Tá dizendo que exemplo é tudo na educação dos nossos filhos, com certeza. Obrigada, gente, todos vocês que participaram da live. Ela vai ficar salva no meu Instagram, então vocês podem ver de novo, pode marcar as pessoas, pode encaminhar para o seu parceiro, para sua parceira, para seus amigos, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação. A Ariane deu as dicas dos livros dela e depois você posta, Ariane, marca a gente. Também, tem gente que está pedindo. E a dica que eu dou é do livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta. Ele, gente, é um livro difícil de cara. Não sei se você já chegou a ler, Ariane, esse livro. Comecei, não terminei. É bem pesado, ele não é um livro fácil. Ele é bem pesado mesmo. Então, o que acontece? A primeira vez que eu li, eu falei, meu, isso não é pra mim, não dá pra minha vida. Lascou. Então, a minha dica para vocês é leiam o meu livro primeiro, que lá eu trago todos os elementos do Marshall, trazendo a minha vivência. Então, eu trago muitos exemplos práticos da minha vida, igual eu fiz aqui com vocês, falando sobre chegar à casa bagunçada. Ariane, você chegou, tá os 3 meninos. Então, eu trago isso de uma maneira muito prática e que eu vivi na minha vida e que eu vivo, que vocês vão conseguir ter esse entendimento melhor. Esse livro, ele é vendido no meu site, mas para vocês que estão participando da Semana Comunicação com Amor e estão no meu grupo restrito do WhatsApp, você já sabe que para entrar é só ir lá no meu link na bio que tem o grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o livro para vocês lá, tá? Ele é um livro digital, então vou dar de presente para vocês. Já vou te mandar, inclusive, tá, Ariane? Eu quero que você leia, quero seu filho. Eu quero ler. Então, chama Comunicação Não Violenta, o Amor que Transforma. Então, é a forma que eu tenho para compartilhar a minha história. E na última live, que é no dia 9, eu vou contar, como eu disse para vocês, eu não, acho que você também nem conhece essa parte da história, a gente já trabalhava juntas, mas foram 10 anos de muita violência, de muito abuso, de ser muito tóxica comigo mesma, de não me amar, de não me respeitar. E exatamente por isso eu não conseguia ser respeitada dentro das relações. Porque quando você não se ama, você não se valoriza, você não se respeita, você reconhece, o outro não faz isso
por você. Então, eu vou contar como eu saí desse lugar e como eu cheguei hoje aqui para poder falar sobre isso, para dar curso sobre isso e como eu trabalho na minha vida. E quero te agradecer muito por estarmos aqui. Eu que quero agradecer. E vamos marcar mais para que a gente possa ajudar as pessoas. Vi que as pessoas gostaram bastante. Obrigada a todos vocês que participaram. E obrigada, Ariane, pelo seu carinho, pela pessoa incrível que você é, pela amiga, pela profissional, que me inspira tanto todos os dias. Assim, eu fico muito feliz de ter amigas e que eu sei que no meu momento que eu precisar de uma rede de apoio, eu vou ter uma pessoa como você que é totalmente inspiradora. Com certeza. Com certeza, você pode contar comigo sim. E eu também sei que posso contar. Inclusive, a gente tem que marcar depois uma ligação privada para a gente conversar. Sim, combinado. Obrigada. Boa noite. Obrigada, eu. De coração, foi ótimo. Se você quiser trazer mais alguma consideração final, fica à vontade. Não, mesmo só agradecer. Obrigada pela lembrança. Uma satisfação enorme estar aqui abrindo a Semana da Comunicação com Amor. E realmente, assim, é visível mesmo o quanto você já aprendeu e o quanto você cresceu, né, nesses anos se dedicando à comunicação. E eu tenho certeza que você tem muito, muito, muito a agregar a todos os seus seguidores, né? Você segue daí com a comunicação, eu sigo daqui auxiliando as pessoas nesse mundo da maternidade, que é realmente muito desafiador, não só para elas, como para mim também. Mas é assim, é um passinho de cada vez. E quando a gente se permite e a gente busca evoluir, a gente se permite evoluir, a gente evolui. Então, é isso, assim, basicamente é isso. Ótimo, obrigada, Ariane. Ai, quero mandar um beijo para a sogra que está aqui. Beijo, que feliz, obrigada. Também assistindo. Bom, gente, obrigada pela participação de vocês. Amanhã, então, às 6 horas da tarde, 8 minutos, a gente vai ter uma live para falar sobre limites no relacionamento, viu, Ariane? Com a psicóloga Michele Branquinho, porque a gente está falando aqui, né, sobre a comunicação com os filhos, mas e na hora de colocar os limites, a gente também precisa, né, pensar um pouquinho, a gente tem ali todo um desafio para não gerar um conflito maior. E aí eu vou conversar com a Michele, que vai trazer pontos também. Eu vou trazer para vocês alguns elementos da comunicação não violenta para a gente colocar esses limites, mas sem trazer mais conflito, sem gerar mais problemas, sem virar uma briga, ou você simplesmente guardar seus sentimentos e não falar do que está sentindo, porque você não quer criar um desconforto, mas isso também não resolve, e também não ir para o extremo, ir lá e quebrar o balde e tá tudo bem, brigar e ficar aquela coisa toda. Quero todo mundo amanhã. Vocês que estão aqui, que seguem a Ariane também, não percam, vão lá no meu Instagram para vocês não perderem essa live durante toda essa semana, que vai ter muito conteúdo para vocês, tá bom? Beijo, obrigada, Ariane, obrigada a todo mundo e até a próxima. Até mais, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.